Bom, basicamente a nossa mudança, se a gente quer ter prosperidade na nossa vida, se a gente está passando em crise, a gente tem que se reinventar e desenvolver novos métodos de prosperar na vida, né, na nossa vivência, é basicamente a gente começar a desenvolver o conceito de prosperidade. O que é prosperidade? Bom, prosperidade não se resume a dinheiro, né? Ela passa pelo dinheiro, pela moeda, né? Mas ela não se resume a isso. Então, na verdade, ela é um conjunto. Ela é justamente que a gente fala, às vezes, prosperidade ou abundância, né? Quando a gente trabalha nessa parte da prosperidade, a gente está trabalhando relacionamentos, a gente está trabalhando bens materiais, mas a gente também está trabalhando a questão da consciência espiritual, ou seja, uma consciência abundante. O que é? Uma consciência criativa, né? A consciência que não vê limitação nas coisas, na verdade, só vê continuidades e soluções, né? E a criatividade perpassa, então, não só pelas vivências, mas também por essa questão, né, vamos dizer assim, dessa capacidade de raciocínio, de assimilação, de intuição também. Então a abundância ela traz muito disso, a pessoa rica de relacionamentos. Então, quando a gente fala de experiências, relacionamentos, intuições e raciocínios, ou seja, capacidade cognitiva abundante, a questão material relacionada a dinheiro, mas também a outras questões também de bens, né? Então, de qualquer forma, é literalmente como se a gente trabalhasse a abundância de bênçãos no sentido amplo, né? Tudo o que eu posso, que a criação pode me oferecer, eu aceito, né? Então, tem vários cursos, várias possibilidades que a gente pode trabalhar nisso, né? E aí, ao longo dessa semana, eu tô soltando a programação hoje ainda, né? Pra fechar direitinho. Mas a gente tem uma série de possibilidades, de vivências que a gente pode estimular essa questão da prosperidade, da abundância. São exercícios muito legais que a gente faz e que, de algum modo, vão atuar no que a gente trabalha hoje, né? Então, o que a gente está trabalhando hoje? Esse conceito e a mentalidade que a gente tem que refazer para viver uma vida um pouco mais abundante, né? A gente, do jeito que trabalha normalmente, o convive, né, que assimila alguns valores até sociais, né, a gente é estimulado a mentalizar que tudo que a gente tem é escasso, é difícil e acaba. Quando na verdade, né, e essa é a lei, né, que eu sempre falo, já até citei em alguns outros dias de outras semanas do nosso caminhado, que é aquela mentalidade que trabalha muito com se eu dar, eu fico sem, ou se eu dou, acaba, né? Na verdade, a lei do universo ela é mais sutil, ela trabalha com mais o lema próximo do que São Francisco coloca pra gente, que é o dar e o receber. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Só que muitas vezes a gente fica muito preso naquela coisa de eu doei dinheiro, eu quero receber dinheiro nesse tanto ou mais. Não é assim que o universo trabalha. O universo e toda a criação, quando a gente permite, né, quando a gente está aberto, que é um trabalho que a gente tem que fazer, por isso esses exercícios dessa semana a gente acrescenta, paz, né, mostra para vocês um painel para quem quiser interessar em fazer, é justamente a gente se colocar aberto, né, para o universo e, nesse caso, chamar todas as dádivas que a gente pode receber de mais diversas esferas, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, no meu caso, que estava fazendo um desses cursos de prosperidade, estou fazendo uma mudança de apartamento e quando estava fazendo, né, muitas vezes é difícil a gente receber alguma coisa, por exemplo, funcionário público de dinheiro ali, né? Mas eu tinha uma necessidade específica que, mudando de casa, eu queria fazer um deck de madeira. Nesse tempo de quarentena, a gente anda, sei lá, 4, 5 minutos com o nosso animalzinho de estimação lá embaixo, né, uma vez por dia. E nesses 5 minutos, do lado de casa em que eu fui andar, eu descobri todas as madeiras pro deck de madeira que eu precisava fazer. Então, é um dinheiro que, em tese, ele deveria ser gasto se eu continuasse com o meu projeto. E eu estava decidido a fazê-lo de um jeito ou de outro. E o universo simplesmente me presenteou com isso, assim, literalmente na minha cara, né? Tudo que eu tive que fazer era pegar aquelas madeiras descartadas num container novinhas. Então, assim, essas coisas acontecem. Então, às vezes são meios indiretos que o universo tem de nos trazer as coisas, de nos retribuir as dádivas. E por isso nem sempre a gente percebe. Mas estar aberto é fundamental, né? E trabalhar com essa mentalidade da abundância é o definitivo para que a gente entre nesse ciclo reverso, né? E a partir daí a gente só aprimora essas capacidades.
Então, a gente tem uma série de possibilidades que a gente vai trabalhando essa questão da prosperidade, da abundância, de meditações, a questão de vivências, exercícios, algumas questões mais exóticas, como os códigos Grabovoi, em que eu trabalho uma interação numérica na realidade. Uns falam que é besteira, minha terapeuta e já vários outros, assim, temos vivências na prática que funcionam, né? E também tem a parte também, além das meditações, esse código Grabovoi, tem a parte do EFT, que é a estimulação, eu esqueci a sigla precisa em inglês, mas é EFT, é a sigla em inglês, para estimulação sem agulhas, que é como se fosse uma acupuntura em que você trabalha em si mesmo com os dedos, e aí você faz as estimulações dos pontos, e aquilo ali você faz um, entre aspas, desbloqueio energético para você de uma série de questões relacionadas à saúde, mas também relacionada à prosperidade e outras questões ali, né, que a gente associa técnicas, né, o Ho'oponopono, que eu também já trabalhei antes, e você se permite deixar fluir alguma série de energias sutis que você tem ao seu redor, né? E tem uma série de possibilidades que a gente vai fazendo nesse sentido. Então, essa questão da prosperidade ela é bem vasta, se trabalha muitas coisas, mas eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que fazer e construir, né, e desconstruir ao mesmo tempo, é essa mentalidade da escassez, deixar ela para lá, trabalhar a mentalidade da abundância. E a partir daí eu ressignifico o meu universo e minha vida, né? Então, é uma coisa bem profunda e que às vezes, por isso que se fala que prosperidade é um curso, né? Ou são vários cursos, mas que ao mesmo tempo, para eu começar a ter resultado, eu tenho que fazer mudanças significativas na minha vida, ou no jeito que eu a encaro, né? Porque basicamente é aquela clássica metáfora do bom. Se tudo na sua vida está travado, nada de novo pode entrar. Então eu tenho que aprender a destravar uma série de coisas e deixar fluir uma série de coisas na minha vida para que essa questão da prosperidade possa imperar e construir, né, em mim, né? Então, se eu quero ter abundância de pessoas e de relacionamentos, eu tenho que deixar muitas vezes os relacionamentos que são tóxicos e que me fazem mal irem para que outros cheguem e que façam a diferença e a partir daí eu agregue cada vez mais pessoas. Esse é o exemplo de relacionamentos. Mas quando eu falo também outras questões, e ali a gente pode abordar essa questão, por exemplo, da prosperidade material, né? Ela tem, e de relacionamentos também, as duas prosperidades. Quando eu pego a lógica da constelação de Bert Hellinger, por exemplo, você tem uma série de estudos empíricos que ele pega vários dados de pacientes constelados e tudo mais, né? Em que ele monta uma tabela com a incidência de frequência, e a maior incidência de frequência que eu tenho de todo o trabalho dele são bloqueios na prosperidade de relacionamento e materiais com relação às pessoas que têm problemas com conciliação com o lado materno, né? E aí tem uma série de explicações teóricas, você pode chegar a isso e tal, mas é um fato estatístico que elas existem e a partir daí ele direciona o tratamento para a resolução desses problemas para que fale, olha, então grandes chances de que se você tem algum problema nessa área, provavelmente você tem alguma coisa para conciliar com o seu lado materno. E aí eu estou falando de mãe, mas também estamos falando aí de vó e outras questões ali que a gente pode ir levando, né? Mas tem essa questão da ascendência, que eu também tenho que tentar destravar ou pelo menos deixar fluir minimamente para que aquela prosperidade possa avançar mais para mim. Tem também a parte, falamos de constelação, falamos de os códigos Grabovoi, muito superficial, a gente vai entrar um dia para eles aí nessa nossa caminhada. A EFT, o Ho'oponopono. Por que Ho'oponopono? Para quem não sabe, é uma tática havaiana do perdão, em que você trabalha 7, 14 ou 21 dias aquele conceito do sinto muito, te amo, me perdoe, sou grato, né? São 4 frases que eu trabalho direcionado para uma pessoa, ou para uma situação, ou para mim mesmo, né? E quem fala, que bobagem fazer isso, experimente fazer uma semana para você ver que é difícil, você saber que tem uma série de bloqueios instintivos que você tem a ser grato, né? Quem faz percebe. E aí quando você percebe isso, bom, se eu não consigo agradecer por tudo que eu tenho na vida, ou ser grato minimamente, reconhecer pelo menos, como é que o universo vai me trazer mais coisas se eu não conseguir nem reconhecer aquilo que eu tenho? É aquela clássica metáfora do filho mimado, né? Ele não dá valor nem porque ele tem, como é que ele vai ter mais? Então, são lógicas do sutil do universo que a gente tem que trabalhar se a gente quer pensar em prosperidade, né? Então, quando a gente faz esse destrave dessa série de coisas, perdoa um pouco mais, resolvo meus relacionamentos e problemas, e aí eu vou com outras coisas também, né? Claro, direto, né? Quando eu tô também me pondo em movimento, né? Tem gente que é campeã de fazer curso de prosperidade e outras coisas também,
mas na hora de procurar emprego ali tá dando mole, não quer fazer, tá difícil, e não se mexe, né? Não vai atrás, não faz curso, não faz nada e quer progredir. Então também tem essa parte, digamos assim, mais concreta do fazer, né? Não é só do sentir e do pensar, é do mãos à obra, do trabalhar ali, se pôr a trabalho, às vezes começar de baixo, né? Então tem todas essas partes que a gente tem que trabalhar na nossa prosperidade, né? Então é um assunto bem concreto e complexo ao mesmo tempo, porque ele tem muitas, digamos assim, ramificações que influenciam nele, né? Então não é só eu falar assim, pensamento positivo e a partir de agora eu vou atrair tudo. Mas também começa por aí, né? É eu saber que é possível modificar minha vida e resolver uma série de dificuldades que porventura eu tenha. Inclusive no campo da prosperidade, relacionamentos, financeira, material, né? Profissional, né? Também entra nessa parte da prosperidade, né? Então, quando eu tenho que destravar essas áreas, eu tenho essa capacidade, essa possibilidade de trabalhar sobre esses diversos frontes, ou pelo menos checar, né? Aqui no nossa caminhada a gente faz muito essa parte disso, a gente estimula, chama, né? Digamos assim, congrega para que a gente tome uma autoconsciência maior do que nos rodeia, de como é a nossa vivência. Às vezes a gente acha que está tudo certo, mas é que nessa parte do Ho'oponopono, não, tá tudo perfeito. Até a hora que você vai fazer o exercício do sinto muito, me perdoe, mas vai ficar se debatendo, perdoa por quê e tal, sinto muito por o quê, e aquilo dói dentro de nós. Então quer dizer que tem alguma coisa não resolvida ali. Então, quando a gente toma mais consciência do que está na nossa vida, e aí tem essa série de métodos que a gente pode trabalhar, né? De interações com números, que é algo que pode parecer absolutamente abstrato, mas que faz sentido quando eu penso numa realidade matemática, aplicada à realidade, né? Justamente, né? Eu saio de uma ênfase abstrata, mas aplica ela no real e é possível, né? A gente tem um caminho lógico ali que faz isso tornar bem verossímil. E a partir daí eu também tenho outras táticas que eu vou trabalhando, do perdão à harmonização de relacionamentos, harmonização comigo mesmo, trabalho concreto, né, o famoso mãos à obra. Então eu tenho muitas possibilidades que eu posso trabalhar essa prosperidade dentro de mim ou aumentar a minha consciência, que no final dá na mesma, né? Então, quando eu aumento a minha consciência de mim mesmo, de tudo que está ao meu redor, e claro, quando a gente se conscientiza de questões maiores do nosso ser, é natural que a gente busque solucionar isso mais dia ou menos dia, né? Então, a partir de tudo isso, eu posso melhorar cada vez mais a minha vivência quando eu vivo na Terra. E aí, é um último pensamento que eu queria deixar para concluir esse momento nosso, é que justamente a pobreza, ela foi trabalhada e ensinada há muito tempo como um objetivo de humildade. Pode ser, mas não precisa ser assim se a gente não se sentir confortável com isso. Então, essa mentalidade da abundância, ela não vem só para dizer para a gente que tudo que a gente quiser, a gente pode ter. Quer dizer também que não está errado ser próspero, em todos os sentidos. Então, não tem nada de errado com isso. Na verdade, esse é o sentido natural das coisas. O progresso da humanidade existe com o passar dos séculos daqui para frente para que a gente seja cada vez mais próspero. Só que, é claro, não adianta ser só próspero materialmente, porque daí você vira uma pessoa oca. Na verdade, a prosperidade ela tem que se dar em vários sentidos. Quando eu sou próspero, por exemplo, no sentido espiritual, quer dizer que eu sou próspero em reflexões, próspero em meditações, humilde, porque se tem muita prosperidade intelectual, ou, vamos dizer assim, espiritual, né, que abrange intelectual, mas vai também para essa parte de conceitos, ideais elevados, tudo mais, quer dizer que eu sou humilde, porque essa é uma decorrência natural. Se eu tenho valores muito elevados, como não ser? Né? Essa é a tendência evolutiva natural, né? Então, eu trabalho a prosperidade, mas em vários níveis, e não está errado eu ser próspero em todos os níveis, né? Não tem erro, e aí é uma coisa que a gente tem que desfazer também, né? Não há erro na riqueza, há erro na má distribuição e na injustiça como ela é colocada, muitas vezes, né? Então isso que a gente tem que pensar e trabalhar criticamente, né? Será que o errado é eu ter prosperidade ou o meu amigo do lado ainda está travado não tendo? Se ele não tem, eu posso ajudá-lo, né? E de diversas formas, que é o que a gente vem fazendo aqui também, com o objetivo passar esse panorama, beleza? Eu agradeço então a presença de todos aí. A gente divulga a programação no nosso perfil no Stories essa semana e conto com todos aí durante a semana, vai ser bem legal. Valeu!